Fala, minha gente, chegamos! Boa tarde! Meus amores, chegamos, Brasil. Que coisa boa estarmos com vocês nessa terça-feira mais uma vez. Lembrando já que amanhã é feriado. Pra quem é paulista. Só pra quem é de São Paulo, né? Ai, desculpa, não queria fazer inveja. Mas amanhã é feriado aqui no estado de São Paulo. Mas acontece que, por agora, a gente vai pensar em todos que já estão de férias, nas famílias, né, Alice? Se você falasse, não queria fazer inveja, que eu acho que é feriado, aí quem tá no Nordeste vai dizer assim, mas aí tá frio. É verdade, né? Vocês não vão pra praia. Não tem como. Ai, desculpa, eu sou a pessoa que sei aproveitar o frio. Parabéns. Você ouviu eu contando o que eu fiz hoje, né? Verdade. Acordei 5h30 da manhã, esperei mais um pouco, acordei, levantei 6h30, e aí fui fazer café da manhã só pra mim, que o marido dormia, a sogra também, lá. Aí assisti o culto, e aí às 9 da manhã eu pensei, o que farei? Voltei a dormir. Abinão, também é conhecido como de 9 às 10. douradismo. Não é? Alecrim dourado. Influencer? Não, as influencers que ficam com inveja também, né? Porque diz que tem que estar postando. Eu postei nada, só que vocês estão sabendo porque eu contei agora. E você de casa, minha amiga, meu amigo, que a criançada tá de férias. Muitos estão entrando essa semana, né? Não seja desses. Em algumas regiões do Brasil entra agora, em outras já começou no comecinho de janeiro. E agora, o que fazer? Me disseram que no janeiro, Rio de Janeiro... Não, de julho, tá? Mas me disseram que no Rio de Janeiro só vão entrar em férias ali pelo dia 18. Eu achei tão... Mas vão entrar de férias. Vão. Dia 18, só umas 2 semaninhas. Não, mas moram no Rio de Janeiro, não dá pra ter tudo também, né? Mas Rio de Janeiro, gente, enfim. E aí? O que se faz? O que as meninas estão aprontando em casa, Leixo? Alguma coisa neste momento que está fora da minha visão. Mas o problema... Engraçadinho. Que é grande. Ah, que engraçadinho. Faz cócega nele. Pronto. Parei. É que a grande questão é que é muito tempo livre deles contra pouco tempo livre da gente. Só eles estão de férias. Não, Só e chega, eles. e chega nessa época, é aquela luta. E agora? O que a gente vai fazer? Vai pra casa dos avós, vai pra casa dos tios, fica em casa sozinhos, faz o quê? Não consigo sair do trabalho. Alguns conseguem, meio período, pelo menos home office e tal, mas a gente sabe que a realidade dos brasileiros não é essa de, vamos programar aquelas férias incríveis, sair todo mundo. Nossa, hoje eu abracei minha filha e pensei assim, nossa, você queria que você fosse um ursinho. Pra hibernar até agosto. Porque nem sempre tem uma avó por perto, né? Um tio, as pessoas assim pertinho, que você leva ele na casa, pega de volta. É um trampo danado. Pra falar sobre férias, dinâmicas, modos de a gente lidar com isso, só pra gente interagir com você, né? Porque quem tem filho sabe como é que faz nas férias. Uma luta. Outros, não, de boas por aqui. Mas Elizabeth Xavier está com a gente hoje, ela que é educadora e sempre que ela vem é uma conversa boa demais, doutora em educação. E sabe quem veio junto com ela? A Neta! A Neta! É Netinha tá junto com ela porque hoje as duas estão de também. férias. É só por isso, as duas estão de férias. Como é o nome dela, amor? Ana Clara, Clarinha tá por aqui nos bastidores com a vovó. Pois é isso, meus amores. Temos ainda notícias sobre escola cristã de férias. Uau, temos dicas para você, legal, né? E temos muito mais. Temos a interação, temos você com a gente. Pausa, bem rapidinho, já estamos de volta. Simbora então, entre família. Já, vamos ver a hora. 14h36. Já estamos aqui ao vivo junto com você que acompanha pela Parabólica, você que acompanha na TV Sinal Aberto, canais fechados aí, pelo YouTube, tá com o celularzinho acompanhando a gente, quem sabe enquanto tá preparando alguma coisa na cozinha ou ajeitando, celularzinho fica lá em algum lugarzinho acompanhando Entre Família para não perder nada. Que legal! Obrigado aí pelo carinho da audiência. Estamos juntos por aqui para te fazer companhia. Nesse momento eu pensei que quem está lá na cozinha ou fazendo alguma outra coisa e não está olhando a TV, nem sabe que seu nome é Abinal. Quem falou com você foi o Abinal Júnior. Eu sou Darleide Alves e nós ficaremos aqui juntinhos até as 4 da tarde. Hoje falando sobre como tornar as férias um período gostoso com seus filhos em casa. Eu desafio você a encontrar uma outra pessoa que seja Abinal. Qual é a música que sua mãe foi cantando quando foi pro cartório registrar você? Não há outra igual a você. Nem outra. Mas tinha o pai dele. Só os dois. Tirando vocês dois. Aí tem aquela música. Quem é esse homem, Abinal?
do Nadson Portugal. Já ouviu essa, Dali? Claro, maravilhosa. Às vezes, uma simples pergunta e comentário é como mexer numa casa de marimbondo. Você dá um toque, sai aquele monte. Muito bem. Olha, dessa vez eu fiquei fora do caixa de música, tá vendo? Que vocês têm música lá do fundo do baú também. Nossa, música do Nadson Portugal, quem é esse Abinal? Uau. Um abraço pro Nadson. Tem outras, também. hein? Tem outras. Desculpa aí, Nadson. Abraço, meu amigo Nadson. Nós somos pessoas bem intencionadas. E a pergunta do dia, pergunta para você é a seguinte: você consegue tirar férias junto com seus filhos em julho? Conta a sua experiência, como é que a sua família se organiza nas férias? É junto com os filhos, é diferente do tempo dos filhos? Como que as férias de julho, as férias escolares acontecem com você aí? E você sabe como você manda a sua interação pra gente, 12 98 315 0249. Muito bom, bom demais. E aí, até para a gente compreender essa questão de férias, pastor Aleixo. Eu já sei, ele vai dizer que na Bíblia não fala de férias. Pois é, aí a gente fala de férias, de quando para cá que veio essa questão das férias. Foi ali no período da Revolução Industriária, que daí a galera começou a trabalhar nas indústrias, aí tem que ter férias, porque no campo, férias, acho que é algo difícil. É, porque só você parou. Sabe aquela história de eu vou pro campo, vou pra uma chácara para ficar de boa. Só você tá parado, a natureza continua viva, né? Mas ela reflete pra gente uma pergunta importante. Há questões estruturais e modelos diferentes do modelo bíblico que vai gerar pra gente problemas sem solução. Então, a Bíblia tem ciclos. E ela apresenta assim ciclos, por exemplo, não há um ciclo de descanso semanal, mas há um ciclo de descanso diário. E um não substitui o outro. Há um ciclo de descanso entre as luas. Então você tem uma lua nova que começa o período do mês e aquilo ali é um descanso mensal, aquilo é uma celebração mensal. E a gente hoje faz uma estrutura linear e não cíclica. Aí você tem um trabalho linear. E as crianças, elas vão passando por uma outra estrutura, mas o modelo de escola e o modelo de trabalho, eles se copiam. A escola está estruturada em um modelo de trabalho industrial compulsório. E aí não vai dar certo. Simples assim. O que a Bíblia fala? Não, o ciclo de descanso você não precisa trabalhar loucamente 11 meses para descansar um. Isso não está lá na Bíblia. E geralmente aquilo que a gente está chamando de descanso é só recuperação de lesão. Porque a gente não dormiu direito durante 11 meses, não recreou durante 11 meses, não teve tempo para a família durante 11 meses, aí quando chega nesse 10º mês você está estragado e tenta recuperar os estragos. Isso não é descanso. O descanso é consciente, é ativo, ele é com energia, você não sente vontade de desligar nos descansos que são propostos pela Bíblia. É muito ativo. Então o sábado é um descanso ativo, consciente, que você tem energia. Hoje a gente quer fazer nada com o corpo, né, nos momentos de descanso. Então há um desafio gigantesco no modelo de estrutura. Verdade, hein? Então vamos já somar a nossa conversa aqui. A professora Elizabeth de Carvalho Xavier, ela que é neuropsicóloga, psicopedagoga e doutora. Doutora, verdade, doutora. Então, currículo extenso, Doutora já esteve Elizabeth com a gente, é de Xavier. casa. E a gente chama de Beth, né? Tudo bom? Nossa, Betinha. Professora e doutora Beth, fique à vontade, viu? Professora da minha filha, dos meus sobrinhos. Você tá bem, meu amor? Eu estou bem, e vocês? Tô Graças ótima. a Deus. Assim, com inveja de você? Com inveja de mim, porque eu estou no período de férias. Um pouco, Beth. Um pouco. O pastor Robson começou com um aspecto interessantíssimo que nós não paramos para refletir. A estrutura que nós temos e o mal que ela nos traz, né? De fato, as crianças chegam a este período extremamente cansadas. Mas os pais acreditam que criança não faz nada. Eu canso de ouvir, mas ele não faz nada, vai que está cansado de quê? Aí a necessidade desse momento, porque o cérebro tem várias funções. E essas funções para acontecer, elas exigem. Olha como Deus sonhou para nós uma vida boa e nós fazemos todos os estragos, né? É preciso descanso para que todas as funções aconteçam, principalmente a criatividade. Que legal.
Você, ao dizer do cansaço das crianças, nos faz pensar no cansaço dos pais também, tão sobrecarregados que têm dificuldade até de lidar com o fato de essas crianças estarem em casa agora também. É muito difícil para as famílias. O que nós temos? Nós temos a escola com um calendário de recesso agora, né? E o pai permanece trabalhando. Hoje perguntei ao pastor Robson, o senhor está acompanhando as minhas meninas e a minha professora, que está em férias? Ele disse, não dá para ser perfeito. Quando o pai tem família próxima, quando o pai tem alguém que pode socorrer, um grupo de amigos, as férias ficam mais leves. Se não há a família perto para auxiliar, por exemplo, minha filha está trabalhando e eu estou tendo o privilégio de passar alguns dias com a Ana Clara, que é um privilégio que nós não temos durante o período normal. Há várias opções. A família é uma delas, porque de acordo com a organização que nós temos, nós não vivemos muito tempo com os nossos netos, com os nossos filhos. Então, se o pai pode, é hora de criar memórias. Se o pai não pode, tem os avós, os tios, os irmãos que podem acompanhar. Quando nós não temos essas pessoas para acompanhar, há a comunidade que se organiza. Se organiza do ponto de vista comercial ou do ponto de vista espiritual. Por exemplo, a Igreja Adventista tem agora a escola de férias, a escola cristã de férias, um momento enriquecedor que as crianças vivem muitas experiências, aprendem de Jesus e tem aí um momento bastante legal. Mas e aqueles que não frequentam essas comunidades? Nós temos alguns colégios, alguns clubes que programam atividades para este momento. Então, há muitas opções. É verdade, você citou sobre Escola Cristã de Férias e nós temos mais notícias para dar para você sobre esse assunto e como ele acontece. Pode rodar o VT. As férias escolares são muito desejadas pelos alunos, independente da idade, né? E aí chega aquele momento de férias e os pais ficam, o que eu vou fazer com o meu filho? E a gente trouxe hoje um projeto muito interessante para você aí, nosso telespectador, chamado de Escola Cristã de Férias. E para falar do assunto, eu estou aqui com a Gláucia Corquisco, que é líder do Ministério Infantil da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Sara? Olá, uma alegria estar com todos esses telespectadores. Gláucia, o prazer é nosso. E eu já vou começar com aquela pergunta que mais importa, que está todo mundo curioso. Afinal, o que é a Escola Cristã de Férias? A Escola Cristã de Férias é um projeto encantador. As crianças brincam, elas têm recriações, elas têm histórias, elas têm muitas coisas, artesanato, muitas atividades em um período das férias onde elas estão buscando o que fazer. É encantador para crianças e para os pais também. E já existe há bastante tempo, viu, Sara? Começou nos Estados Unidos, tem mais de 30 anos e esse projeto ele é veiculado por todas as escolas adventistas, é um interesse educacional da Igreja Adventista também. Perfeito. E também aquela curiosidade, né, que vem assim, sobre quais temas vocês falam, quanto tempo que dura essa Escola Cristã de Férias? A igreja abre as portas para toda a comunidade que está em volta para matricular as crianças nessa semaninha. Mas normalmente tem duração de 5 dias e olha só, vou mostrar algumas coisas interessantes aqui para vocês. Teve um ano, a gente prepara uma temática por ano, não que eles precisem fazer essa temática. Cada igreja, cada lugar, cada escola pode fazer a sua temática, tá? Escolher de anos anteriores. Mas teve um ano que nós preparamos a Escola Cristã de Férias que falou sobre nutrição, saúde, uma alimentação simples. E ela era o Masterchef, tá bom? Foi essa Crianças na Cozinha. Eles amaram essa Escola Cristã de Férias. Uma outra, por exemplo, um outro tema foi essa Mundo dos Insetos. Criança nessa fase, eles são muito curiosos, né? E eles querem até buscar insetos, caçar bichinhos, enfim. Eles amaram saber as curiosidades aqui do Mundo dos Insetos. E, por exemplo, nesse ano de 2025, nós criamos um outro caderno para a Escola Cristã de Férias, que é as 7 Cores da Promessa, e contam histórias lindas da Bíblia com muitas promessas de Deus. Sempre tem um valor agregado, cultural, muito especial. Incrível, realmente já dá vontade
de colocar aí o sobrinho, porque no meu caso ainda não sou mãe, né? Então, assim, já dá vontade de matricular as crianças. E falando nessa matrícula, como que ela acontece? É feita na igreja adventista ou no colégio adventista? A partir de qual idade que essa criança pode ser matriculada? Normalmente, ela é feita numa igreja adventista. A comunidade toda em volta da igreja ali que participa. Tem professores da escola adventista, muitas vezes, que estão juntos e participam. Às vezes, também é feito na escola adventista. A gente oferece, a princípio, para crianças de 5 a 12 anos de idade. Mas às vezes tem pais que falam, mas o irmãozinho de 7 anos está indo, eu queria levar de 3. Posso? Aí a gente pede a presença da mamãe junto, tá? Ou uma cuidadora, ou do pai, alguém que acompanhe. Muito obrigada pelas suas informações. E você que está aí nos assistindo, segue aí as instruções da Gláucia. Procure uma igreja adventista do 7º dia perto de você, porque esse projeto é para a comunidade, né, Gláucia? É isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Porque o que não pode é deixar os filhos na frente das telas. Bora colocar as crianças para se movimentarem. Olha, Beth, tem uma coisa muito interessante que surge de uma apresentação como essa, é de que educação, ela exige intencionalidade. Você tem que ser intencional no que você está fazendo. Não dá para deixar a vida levar, porque a vida não leva para o céu. No começo do bloco, a gente começou a pensar sobre as férias, mas essa dificuldade revela uma expectativa equivocada da escola, que é a de ocupar o tempo do meu filho para que eu tenha o meu tempo para outra coisa. A escola não tem essa função. Então, a gente pega, é uma extensão, é uma creche que começou com 2 anos e vai até 17. Muito antes dos 2 anos, né, pastor Robson? A creche hoje começa aos 4 meses ou aos 6 meses, assim que a mãe volta para a escola. Mas esse aspecto de que nós precisamos tomar cuidado de não ocupar tempo, ele precisa permear o processo todo. E nas férias, a angústia do pai é o que é que eu vou fazer com o meu filho. Esse aspecto da escola que são de férias que é interessante, porque ela é intencional. Intencional. Você coloca o filho lá, ele tem um espaço educacional, ele é divertido, ele é alegre, mas a escola também é alegre. Então você coloca ele divertido e alegre e ele sai de lá com uma coisa, que não foi só passar o tempo dele. Você pega o filho, seu filho está com outra coisa. Verdade. Ele construiu. E a escola, interessante isso, sair de lá com a sensação de que produziu algo. A escola é intencional e ela nem sempre é alegre. Nós não temos uma estrutura e um olhar com o que temos hoje de ser sempre alegre. Mas nas férias é possível planejar. Essa palavra, ela é fundamental, porque Jesus planejou, o plano dele para nós é planejamento. Por exemplo, muitos dias antes de iniciar as férias, eu e Ana Clara fizemos o planejamento. O que faremos nesse dia, nesse dia, nesse dia. A criança escolhe, participa com você. E a partir disso, você precisa lembrar-se que ela precisa descansar a pressão que sofre no dia a dia. Desestressar o cérebro. E como é que isso vai acontecer? Brincando, conversando, passeando, movimentando o corpo, fazendo leitura de bons livros e, é óbvio, muitos passeios divertidos. E essa rotina é legal e também é importante que a criança tenha para não ficar solta, né? Acordar meio-dia e tal, e aquela coisa toda. Daqui a pouco volta o ritmo da escola de novo, aí para levantar naquele horário e tal. É bom, né? Mas, a gente estava comentando aqui, o pastor até trouxe um ponto muito importante, que é de intencionalidade. A Novo Tempo, pensando intencionalmente naquelas pessoas que têm pouca visão ou nenhuma visão, são deficientes visuais, talvez baixa visão, outros até mesmo que não conseguem ler por conta de escolaridade mesmo, né? Não conseguiu chegar até conseguir ler a Bíblia, um livro e tal.
chegou um material todo especial que vai te ajudar a aprender mais da Bíblia. São 16 lições em áudio nesse novo guia de estudos da Bíblia, que é o Deus que Fala. Gente, tá sensacional. E também tem ali os seus momentos divertidos, momentos de diálogo, de conversação, porque ele é feito justamente nesse formato, fazendo com que você crie aquela tela enorme na sua imaginação, na sua cabeça, dentro dos assuntos bíblicos. Você quer entender um pouquinho melhor? Escuta só esse trechinho que a gente traz aqui para você. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem e não volte mais. Você ouviu um trecho do novo guia de estudo da Bíblia, O Deus que Fala, totalmente em áudio. Envie uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12 98200 0062. Você viu só como é fácil para ter esse material gratuitamente aí no seu celular, na palminha da sua mão? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone 129, é o WhatsApp, tá? 12982000062. Você vai falar com a Esperança, ela que é a nossa instrutora bíblica virtual. Ela vai te conduzir nesse estudo da Palavra de Deus, onde você vai ouvir o pastor Neumael Stina trazendo ali algumas narrativas, vai ouvir essa conversação, esse diálogo, como se ouvir um pedacinho, só um pedacinho, né? Mas imagina, você tendo 16 lições nesse formato, é incrível. Tá fazendo atividades ali e ouvindo mais, aprendendo mais da Palavra de Deus, é sensacional. Então não perca tempo, tem muita gente que já pediu, já está recebendo, já está estudando a Bíblia e olha, e os resultados são incríveis. Você está esperando o quê que não pediu ainda? Entre em contato agora e peça já o seu também, Guia de Estudos da Bíblia em áudio, O Deus que Fala. 0 operadora 12 21 27, ou melhor, 0 12 982000062. Muito bem, nós estamos aguardando você e a sua mensagem. E você vai receber direto no seu WhatsApp, tá bem? Você pede ali e recebe ali mesmo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. É o tempinho de você mandar essa mensagem muito rápido para você ouvir o Deus que Fala. Estamos de volta e que bom estar de volta com você. Você está de férias? Seus filhos estão de férias? Você já está esperando que seus filhos saiam de férias? Você está tipo a doutora Beth aqui, ó, eternamente em berço esplêndido, que não está com filhos, está com netos e de férias? Como está a sua situação aí? Pensou, planejou? Manda pra gente a sua experiência, como tem sido as férias na sua casa, quais são os desafios que você enfrenta ou qual é a maneira que você já resolveu aí esse problema. E é muito legal quando você manda para cá. E se tiver foto, então, o Abinal vai à loucura. Verdade. Algumas atividades que está fazendo com as crianças ali, né? Aqui em casa estamos fazendo isso, tal. Ou passeando, ou não sei o quê. Ou talvez deixou, os filhos são um pouquinho maiores, preparou aquela listinha, colou na geladeira da rotina, tudo certinho, horário de brincar, disso, daquilo. Tira foto, manda pra gente aí também, ou pede pro filho tirar, né? E mandar pra gente aí também. Será um prazer. Pode mandar fotinho assim, todo mundo em cima da cama, assim, bem gostoso, assistindo aí de família também. E bonitinho. aquele filho seu, adolescente, que tá acordando agora. Agora? Perguntando o que tem pro café da manhã. Mãe! Meus amores, agora há pouco nós ouvimos a repórter Sara conversando sobre o projeto da Escola Cristã de Férias. Mas agora nós vamos conhecer uma escola cristã de férias e a Sara também, justamente ela foi até lá, se não me engano, em Guarulhos. É uma escola cristã de férias que está acontecendo ali, as famílias certamente felizes da vida, porque as crianças entram e saem com muitas histórias, muita dinâmica e a gente vai conhecer agora. Sara, cadê você? Olá, boa tarde para vocês aí no estúdio. E eu vim parar aqui numa escola cristã de férias, é claro, né? Estou aqui na igreja de Bela Vista, na cidade de Guarulhos. E eu vou conversar com a diretora desse lindo projeto. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Estou aqui junto com você e com um monte de criançada. Temos quantas crianças aqui? Fizemos a inscrição de 55. Hoje já temos 58, mais ou menos. E está chegando mais, né? Porque um vai convidando o outro, né? Exatamente.
Bem mais, né? Porque a gente está aqui no início da semana, então a expectativa é que até sexta tenhamos mais crianças ainda. Isso mesmo, se Deus quiser, é um projeto de Deus e vamos ter mais crianças. E conta pra gente, como que funciona esse projeto da Escola Cristã de Férias? Quais atividades vocês fazem? Aqui a gente tem um projeto para trabalhar para não os adventistas, para a comunidade, conhecer a nossa igreja. Então a gente convida eles para vir, né? Uma semaninha. Aqui nós vamos ter um carrossel muito legal. Vai ter o lanche, temos atividades, temos histórias bíblicas dentro da igreja e temos também o lanchinho que eles levam para casa. Aí um vai convidando o outro, quando vai ver a igreja vai estar lotada, se Deus quiser. Amém, que legal. E esses carrosséis que ela está falando são oficinas, né, de diferentes atividades. Agora nós estamos aqui em uma dessas oficinas, que é a atividade de artesanato. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Mostra pra gente o que as crianças estão aprendendo hoje por aqui. Bem, hoje a gente está falando sobre a Arca de Noé. Eles vão fazer a parte da pintura. Então, eles estão pintando a parte antes do dilúvio e aí girando. Eles depois pintam o arco-íris, que nosso tema, né? As 7 cores da promessa. Que lindo! Então, as crianças aprendem sobre a palavra de Deus de um jeito lúdico, pintando, colorindo. Olha só que lindo! Parabéns, viu, pelo trabalho. Mas não para por aí, né? Volta aqui, Ana, que eu ouvi falar que tem uma outra sala, que é uma sala de experimento. Isso, a nossa sala de experimento é porque tem crianças que nunca não comeu e disse que não gosta. Então, nosso intuito é fazer eles experimentarem. Então, nós temos a sala ali que eles vão ter que experimentar algo que eles falam, não gostam, mas que é bom para a saúde. Ai, gente, vamos lá então conhecer? Ó, acompanha a gente, vamos mudar de sala por aqui. Enquanto isso, eu vou aqui com a Ana aprendendo mais sobre esse projeto. Aqui, ó, vocês vão ver essa outra sala, que é a sala do experimento. Se entrar, vai ter que provar. Tá bom? Vai ter que provar. Vai ter que provar. Não tem essa de isso não, né? Aqui tá a turminha aqui, ó. A Mônica já tá ali já fazendo os experimentos. Aí eles vão experimentar coisa que eles nunca comeram. Tem em casa, é saudável, mas eu não gosto. Nem experimentei, mas eu não gosto. Aqui eles vão ter que experimentar e gostar. É muito bom, que legal. Olha aqui, então chegamos na sala do experimento. Dá um oi, crianças. Fala oi! Tem muita criança linda por aqui. E aqui é a sala que eles vão experimentar comidas diferentes, de cores diferentes. Quem que vai ser que vai vir aqui agora? Cadê? Quem que é o corajoso que vai experimentar pimentão? Ixi, ninguém é corajoso. Vem, Samuel. Olha, chegou, vem cá do meu ladinho. Você é o corajoso que vai experimentar pimentão? É? Mas eu não gosto de pimentão. Ele não gosta! Mas ó, vamos experimentar, vamos ver se você gosta agora. Aquele bocão. Abre o bocão. Cadê o bocão? É bom? Você gostou? Gostoso? Um pouquinho. Só um pouquinho? Ele gostou um pouquinho, tá vendo? Esse é o objetivo, né, dessa sala de experimento, de mostrar para as crianças, mesmo que não estejam acostumadas, vale a pena comer, né, tio? Sim, a gente tem que experimentar de tudo, porque faz bem pra nossa saúde. Aí a gente fica forte e fica muito bom. É isso aí. E vocês que estão nos assistindo, procure uma escola cristã de férias aí pertinho de você também, que eu tenho certeza que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos vão adorar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Novos, mas sabe o que eu estava observando por aqui? É que essas pessoas que estão envolvidas são voluntárias, né? Elas deveriam ou poderiam estar todas de férias, os professores, enfim, mas estão ali servindo as crianças, as famílias, a comunidade. A riqueza da educação passa sempre pelo cuidado voluntário de uma entrega que não está sob o peso da obrigação. É amor. É amor, e as férias exigem amor. Elas exigem amor dos pais, elas exigem amor dos amigos. É importante pensar que esse experimento, por exemplo, é algo que você pode organizar em casa. Nós estamos no momento no qual as crianças não se alimentam bem. São poucas famílias que oferecem tempo para o preparo do alimento.
Por quê? Porque nós tentamos facilitar para ocupar o nosso tempo em outras coisas. A maioria dos pais emprega tempo em trabalhar, em ganhar e oferecer. Mas as crianças não precisam disso. Elas precisam disso no limite básico necessário, mas precisam do pai e da mãe. Não é só da mãe, é do pai e da mãe. E dos avós que acompanham e auxiliam. Observem bem que esses voluntários fazem tudo de forma organizada. Nos primeiros dias de férias, o cérebro está preso à rotina que nós temos com os dia a dia do colégio. Mas, quando passam-se alguns dias, esses meninos já estão prontos para que você leve para a cozinha, ensine a preparar, ajude na organização da casa, observe o brilho do sol e dê uma caminhada pela rua. Outra coisa bem legal, as crianças estão apaixonadas por colorir. Nós estamos aí em alta. A concentração e a atenção são duas habilidades difíceis de desenvolver e nesta geração, principalmente por causa das telas. Eu acho que é importante a gente ver isso porque é um modelo daquilo que a gente vem falando aqui e muitas vezes aqui no Entre Família você vai ouvir falar disso. Eu falo muito disso, é bom prestar atenção. Existem problemas que só surgiram por causa de um modelo. E eu estou enfatizando o modelo individualista de existir. Meu núcleo familiar, e esse núcleo familiar, a Beth enfatizou aqui, muitas vezes fragmentado, ou mesmo que o pai esteja presente, ele não está presente em todos os aspectos. E mesmo que outros estejam presentes. Então, por exemplo, você tem pai, mãe e avós. Como que esse núcleo familiar, esse grupo familiar, distribui funções a ponto de não ficar sobrecarregado sobre alguém. Mas só sua família não resolve os problemas, porque nós estamos falando, por exemplo, da relação que o filho tem com a escola. Então, a relação que ele tem com a escola já é com o mundo coletivo, já é com o mundo político, com o mundo social. Ele é de uma organização externa à sua casa. Então, a gente tem um problema agora de o que fazer com essas crianças na escola e eu não vou mudar toda a estrutura do mundo do trabalho para que se adapte a isso. Isso não vai acontecer. Mas uma comunidade que tem as mesmas crenças, os mesmos valores e que entendem todos como alguém que deve ser desenvolvido, se junta e cria uma solução. Ali, é uma comunidade de desempregados? Não, mas cada um entrega um pouco e um problemão é resolvido. Aí, na verdade, a gente vai entender que esse problemão só surgiu porque a gente decidiu viver de uma forma problemática. Não é um problema. Ou seja, você está falando que a gente precisa de parcerias. Parcerias. A vida, para não ser sobrecarregado para um ou para um grupo, precisa que nós sejamos parceiros uns dos outros. Me impressiona, porque eu vi o menino, o tio maluco, ele é um garoto e ele está de férias. Mas como ele está vivenciando as férias dele? Servindo, cuidando. Ele não está egoisticamente em casa brincando de videogame. E muito possivelmente outros familiares dele, quem sabe uma mãe que seja professora, não sei quem mais dali. Então é nesse sentido, a gente tem problemas individuais, mas muitos dos problemas individuais, eles permanecem individualmente sofridos porque a gente não faz parcerias. Rejeita a solução. A solução é coletiva. Esse aspecto da parceria, ele nos traz aí para uma dificuldade de alguns grupos de pais, que não tem ninguém próximo, não tem ninguém da família física, da família consanguínea, mas tem os amigos. Eu tenho amigos que se unem e as mães alternam os dias. Então, na segunda-feira é uma família que vai ficar com as crianças e desenvolver a atividade. E cada um dos dias da família é coberto por alguém, porque todos eles precisam ocupar parte do tempo desses meninos. É importante lembrar que nós não temos que ocupar as 12 horas do dia de repouso dessa criança, certo? Ele precisa também ter um tempo livre, ocioso. Tem uma teoria, a teoria do criar na ociosidade. Dá um tempo para essa criança, dá um sossego para ela. Essa cultura de que tem que ter uma atividade o tempo todo, ela não é benéfica. Tenho certeza que ela não vem dos planos de Deus. E rapidinho aqui até colocando, né? Ontem a gente saiu fui levar o Samuel na escolinha de futebol, final do dia ali às 6 horas, saímos às 7, a gente fez um lanchinho, depois voltamos para casa. Aí ficamos conversando, tal, fizemos o culto e aí ele pegou o caderno de desenho e foi.
né? Sem televisão, sem nada. A gente não ligou nada e deixamos ali. Ele meio que livre, eu lendo, a Eliane também. E aí ele pegou o caderno, todos na cama ali, né? Sentados, eu e a Eliane lendo, e ele com o caderno de desenho dele e ficou, ó, até tarde desenhando, tal. Isso é bom, esse tempo ocioso ajuda a mexer na imaginação, na criatividade. Ele escolheu aquela tarefa. Ele escolheu. Não foi a gente falou, filho, vai desenhar tal, não. Ele escolheu. Ih, cada desenho lindo, viu? Até aproveitando aqui o gancho, adventistas.org. Você pode encontrar uma igreja adventista mais perto aí da sua casa, descobrir se está tendo essa colônia de férias. E até mesmo aos sábados de manhã sempre tem atividades para as crianças a partir das 9 horas da manhã. E tenha certeza de que ela vai aprender e muito do nosso grande mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuar falando de escolha. Você escolhe porque você é um servo de um Deus que escolhe. Eu venho aqui para te dar um recado especial, porque uma das escolhas de Deus é que Ele decidiu se revelar a você. Ele decidiu se mostrar a você. E nessa escolha livre de Deus, Ele quer de você uma outra escolha livre. Assim Deus te conhece e você o conhece. O Deus da Bíblia é um Deus que fala, que se expressa, que se apresenta e se apresenta como alguém profundamente necessário e fundamental. Mas esse relacionamento do Deus da Bíblia com os seres humanos não pode ser impedido por nenhuma barreira, por nenhuma intempérie, por alguma coisa que tenha acontecido na nossa história que nos impeça de ouvi-lo. Aqueles que não podem ver, podem ouvir. Aqueles que não podem andar são alcançados. E nesse sentido, Deus passa por todas as barreiras para chegar até você. O estudo da Bíblia, o Deus que fala, ele tem essa intenção, e é uma intenção própria do Evangelho. Se você tem alguma dificuldade em ler um texto, seja uma dificuldade visual, uma dificuldade de aprendizado, ou se simplesmente você tem uma preferência por aprender ouvindo, isso para você não pode ser um problema, e não é mais mesmo, porque você pode mandar uma mensagem de áudio mesmo para o telefone da Esperança, no WhatsApp da Esperança, e dizer simplesmente, o Deus que fala, e você receberá 16 lições elaboradas numa produção em áudio com aqueles efeitos que você precisa, aqueles efeitos que te envolvem, vai te surpreender, e com a voz do pastor Neumói Estina. O que você faz? Manda uma mensagem, e ao mandar uma mensagem você vai receber da Esperança o estudo bíblico, um Deus que fala. Quer saber mais? Presta atenção nesses segundos desse vídeo explicativo. A Novo Tempo preparou um material especial para você que possui deficiência visual. Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio, chamado O Deus que Fala. Ouça um trecho. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem. Para começar é muito fácil. Basta falar com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, pelo WhatsApp, enviando uma mensagem de texto com a frase O Deus que Fala. Ou, se preferir, envie uma mensagem de áudio com a mesma frase, falando de maneira pausada, no local sem ruídos. Mande agora uma mensagem para a Esperança pelo WhatsApp 12982000062 e ouça a voz de Deus. Você percebeu naquele trechinho? Uma fala é o texto bíblico com respeito, colocado do jeito que ele está na Bíblia, mas você fica imerso na experiência. O WhatsApp da Esperança é 12982000062, 12982000062. Faz agora, pega seu celular que sei que está perto de você, manda uma mensagem ao Deus que Fala e você receberá esse estudo aí. Como agora a gente recebeu uma interação que chegou, e a interação está chegando da Aline, e mandou foto, Porto Alegre, e mandou foto. Então, para nossa alegria... Olha, o caderno da mãe e da filha. Isso eu entendi. Ela diz o meu e da Sofia. Isso, olha aí que legal. Oi, ela disse ali, ó, amo minhas tardes com vocês. Minha filha tem 16 anos, chegou de férias do IACS, que é o internato adventista no Rio Grande do Sul, e ela falou, ó, me convidando para começar a pintar o Bob Goods. Tá na moda, muito na moda, né? Não sabia o que era isso, mas temos outros planos além de pintar. Mas confesso que pintar estamos há
amando. Que legal, Aline. Abraço para você e para sua filha também, Sofia. Beijo, Aline. Obrigada. Minha casa é cheia de Bobbie Goods. A minha também. Lá em E casa tem os é Bobbie Goods cristãos, as histórias bíblicas muito legais. Olha que legal. Tem muita opção. Além de pintar, desenhar, porque nós estamos trabalhando habilidades cognitivas. As férias também são importantes para isso. Verdade. Mas a interação. É preciso investir em atividades que permitam interação. Nós temos pouco tempo para ouvir esses meninos, nós temos pouco tempo para que eles falem. Quando eles não podem conversar conosco, eles estão expostos a conversas com pessoas, mesmo pessoas que nós escolhemos espaços onde estarão, que talvez não construam os princípios que nós desejamos. As férias são um momento de se falar e de se ouvir. Eu acho que essa é a essência de qualquer atividade pensada para realizar neste período. Muito bem. É um momento de estar junto, é colo, é abraço, é beijo, rolar no chão, na cama, brincar de almofadinha, de soquinho, esse toque, essa presença. Bom, meus amores, nós vamos para o intervalo e na volta o nosso Na Prática vai ser sobre alguns aspectos, por exemplo, da segurança em casa com as crianças, de alguns cuidados, porque acontecem muitos acidentes domésticos nesse período também, sabia? Nós teremos a presença de um médico aqui que vai nos ajudar nesse momento também, tá bom? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Falamos, não é, que seria bem rápido, é assim, a gente vai e já volta de olho em você. Hoje o assunto é férias, o que as crianças estão fazendo em casa, quando os pais estão juntos, com quem essas crianças estão, como passar o tempo, mas agora a gente vai pensar em segurança, cuidados, afinal de contas, crianças e criatividade tem tudo a ver, não é, Abinal? Verdade, quer ver quando você tem em casa? Justo comigo, né? Quer ver quando você tem em casa aquela criança arteira? Meu amigo, minha amiga, com energia aqui, ó, a milhão e quer fazer tudo tal. E ai, perigoso, né? Quando a gente está em casa, olhando, né? A gente já fica preocupado. E aí, quando às vezes fica na casa da avó, que a avó já não tem toda aquela agilidade mais, então alguns cuidados. A Beth, algumas tá. Eita, a Beth logo virou. As avós hoje são muito jovens e cheias de vitalidade. É que eu ainda tô na cabeça com as avós antigamente, que era aquelas avózinhas assim. Hoje não, é a avó aqui, ó, crossfiteira, é a avó. Já mudou? Abinal, você arrumou um problema com as avós. Não tem como consertar. Abinal, por favor. Não tem como consertar. Só gostaria que o Samuel, que está prestando atenção agora, prestasse bem atenção para você ajudar seu pai. Assista tudo agora na prática para você poder salvar seu pai. Verdade. Não, mas quem vai me ajudar a me salvar aqui também, ó, é o doutor Fernando. Doutor Fernando, prazer recebê-lo aqui. Médico cirurgião, trata dessa parte de traumatologia, é isso? Sim. Legal, prazer recebê-lo aqui no Entre Família. Você que já trabalhou por vários anos também naquela ambulância do SAMU, fazendo socorros. Hoje está em São José, num hospital, atendendo e fazendo cirurgias de traumatologia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns desses traumas, desses perigos e riscos que as crianças, todo mundo, né? Mas em especial as crianças, correm dentro de casa. Vamos lá, a gente tem alguns tópicos aqui para a gente dar uma olhadinha. Como evitar acidentes domésticos. Primeiro, questão de quedas. Às vezes crianças ali, entre 1 e 4 anos, geralmente sofrem mais quedas de cama, escada, tal. Como é que funciona? Sim. Primeiro, agradecer vocês por essa oportunidade. A gente sofre muito lá porque a gente tem hoje como causa de morte de criança, a principal causa é trauma, acidente doméstico. Quedas, muito importante. Hoje, a gente tem uma infestação de queda por scooters elétricas. Está muito comum, as crianças estão girando, eles geralmente acham que não deve usar capacete, não coloca capacete, tem machucado muito, tá? Outra situação bastante comum também é queda dos pequeninos de altura, tá? Então tem que tomar muito cuidado para elas não terem acesso, especialmente próximo. Hoje muitos de nós vivemos em prédios, né? Então é importante que os pais façam a proteção, coloquem rede de proteção e mesmo com as redes de proteção não deixe acesso das crianças próximo às janelas, porque isso é um risco muito grande. Verdade, né? Porque aquilo, piscou, a criança já sumiu da vista ali e a gente precisa estar alerta, evitando o máximo deixar
coisas próximas a janelas e tudo mais. Muito importante, doutor. Outro ponto que a gente traz aqui também é sobre queimaduras. Eu, inclusive, quando era pequeno, fui vítima de uma queimadura aqui no braço. Não dá para puxar para mostrar, mas tirando a panela, foi aquela história do leite derramado, né? Chorei pelo leite derramado, porque fui pegar o leite lá no fogo, tal, aquela leiteirinha que apita, aí fui pegar lá para ajudar minha mãe. Rapaz, eu tinha acho que 6 anos. Aí fui levar aqui assim, tava pesado, balançou, caiu um pingo no braço, me apavorei, fui colocar no chão, derramou aqui, queimou, corri para o hospital, enfim. E o que fazer quando a criança se queima? Primeiro, os cuidados, né? Que a gente sabe que deixar fora do alcance de crianças, tal. Quais cuidados mais? E o que fazer quando há uma queimadura? Você acabou de trazer para mim uma lembrança. A última criança que eu atendi, ela se feriu com queimadura com líquido escaldante que a avó estava fazendo café, escorrendo café, e ela puxou e caiu em cima dela. Então tem que tomar muito cuidado para impossibilitar o acesso da criança sobre a área de cozimento, né? Então, você apontou aqui, por exemplo, a panela, né? Colocar a panela com os cabos fora do alcance da criança, porque ela assim, né? Enxerga o cabo, então ela vai querer brincar, puxar e cair sobre ela. Tomar muito cuidado com líquido quente hoje, com o frio, né? O pessoal coloca lá chuveiro também, a gente já teve bastante queimadura em bacias e local onde a criança vai tomar o banho e o pai acaba não tomando o cuidado adequado, a criança se queimar lá. Essas são queimaduras menos graves, mas acontece muito. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, tirar o líquido, né? Tirar a criança do líquido, tá? Evitar de colocar qualquer produto. Então, existe a tendência da população colocar alguns produtos, até pasta de dente já chegou pra gente, não faça isso. Líquido na temperatura ambiente, limpa, lava e leva para o pronto atendimento, para qualquer unidade de pronto atendimento próximo da sua casa, para possibilitar o acesso do médico e fazer o tratamento mais adequado. Não ponha nenhum produto no local. Água corrente também? Água corrente, água corrente e levar para o hospital para a gente poder fazer o tratamento adequado. Clara de ovo também nem pensar, foi o que minha mãe fez na época lá, tadinha. Esse não vai fazer mal, né? Não faz mal, né? Mas evita de colocar qualquer produto. Deu uma cozida no ovo ali no meu braço, estava quente. Outro ponto aqui que a gente dá uma olhadinha lá, doutor, além das queimaduras, né? Intoxicações. Que tipo de intoxicações a gente pode colocar aqui com produtos químicos? As três intoxicações mais comuns em crianças são, em primeiro lugar, medicamentos dos pais, que a criança acaba acessando e utilizando. É muito comum até a gente falar com a criança, a balinha, né? Usar, por exemplo, a AS, que tem um gosto bom, né? Depois disso, veneno de rato, tá? O veneno de rato é um produto que é para chamar a atenção do rato, então ele é um pozinho colorido, então é muito comum. Ontem mesmo a gente atendeu uma criança com intoxicação por veneno de rato. Isso é muito importante, tome cuidado. E por último, a gente tem os domes sanitários, né? Que são produtos que a gente eventualmente deixa acessível para a criança. Então, a gente tem que colocar os detergentes, os produtos de limpeza fora do alcance das crianças, tá? Então, tomem cuidado. E a maioria das cozinhas e dos locais que armazenam fica na altura baixa, né? Baixinho. A gente coloca embaixo. Uma portinha, uma gavetinha baixa, né? Se for a situação, tente colocar travas nas portas, né? Hoje existem travas aí vendendo na internet que trava para a criança não abrir, porque ela é curiosa. Geralmente os produtos não são como esse aqui que está sem a propaganda, né? Eles são bem coloridos e chamam bem a atenção da criança. Elas adoram, né? E tem um cheiro também, né? Então a criança acaba... E aí já vem até com um cheirinho gostoso, produto de limpeza e tal, que... Essa é a terceira... Fica fácil para poder tomar, né? Terceira causa de intoxicação que a gente atende nos hospitais. Doutor, acontece também intoxicação por tomar a medicação da avó, da mãe, dos pais, encontrar numa gaveta? Isso acontece com alguma frequência? Sim, sem dúvida, bastante, bem frequente. Tá? A gente precisa guardar isso em locais inacessíveis para a criança. Elas acabam tendo os pais como herói, acaba vendo eles tomando aquela medicação, acaba às vezes associando e querendo usar aquele produto, né? É bastante comum. E aí é interessante que em casos como esse não sabe o que a criança tomou ou o que foi, né? Viu que a criança não está bem, primeira coisa, corre para o hospital
né? Exatamente. Hoje a gente tem 2 acessos ao sistema de emergência, tá? Um deles é o 92, tá? Então, quando você liga para o 92, que é o SAMU, vai ser atendido por um médico. O médico vai poder te dar uma orientação do que fazer inicialmente e, eventualmente, a ambulância buscar, mas não é só isso. O SAMU pode ajudar muito pelo telefone, passando informações do que deve ser feito no primeiro socorro, às vezes assessorando uma pessoa que está extremamente angustiada, ansiosa. A voz do médico lá pode ajudar você a diminuir as complicações daquela intoxicação, por exemplo, né? Verdade. E por mais que não apresente sintomas, também é bom levar, né? Eu digo porque até um casal de amigos nossos, eles... Acho que estava no telhado, se não me falha a memória, o veneno do rato. Gato derrubou, a criança colocou na boca, a hora que ela chegou, ela não viu a criança pondo na boca. Perguntou, você colocou? Falou que sim, mas ela não viu nada e a criança estava bem. Mas o que ela fez? Levou, né, o casal levou a criança para o hospital e lá no hospital fizeram o exame de sangue e viram que realmente tinha, né, no sangue apresentado alguma coisa, por mais que não tinha sintomas. E aí depois fizeram todo o tratamento até que não apareceu mais nada no sangue. Então, mesmo que não haja sintomas, é bom levar. O veneno de rato é um melhor exemplo, né? Ele é um pozinho colorido, então eu já peguei criança que pegou o veneno, levou para fingir que estava fazendo comidinha. E aqui o veneno de rato faz efeito por depósito, porque o rato é muito esperto. Se a gente usar, por exemplo, um veneno que mata ele rápido, ele vai lá, come, percebe que aquela comida está matando o grupo, eles param de comer. O efeito do veneno de rato mais comum, que é um efeito anticoagulante, por isso que identificaram no exame de sangue, ela não estava sangrando, porque é feito por ratinho. Mas a criança, como é pequena, se ela consumir cronicamente aquilo ali, ela pode ter o efeito a longo prazo. Por isso que é importante eventualmente levar. Mas lembro que também no SAMU tem um 92, o médico pode fazer uma teleconsulta e ajudar você a decidir o que fazer, eventualmente até resolver em casa, se for algo, por exemplo, um detergente, tomou pouco, eventualmente nem precisa ir lá no pronto atendimento. Mas se não conseguiu acesso por um 92, leva no pronto atendimento para tirar a dúvida. Perfeito, já anota, deixa esse número colado na geladeira grandão, viu? 192. Próximo aqui, engasgos e asfixia. E a gente vê aqui, falando em engasgos, né? O que vem? Moedas, pecinhas de Lego que são pequenininhas, né? Você vê uma cabecinha de Lego, por exemplo, né? E uva. Também uvas são alguns dos elementos ali que pode afogar, né? Sim, muito cuidado. A gente viu ali a sala do experimento, né? Cuidado com alimentos com caroço, a idade da criança, tá? Então tem que tomar cuidado. Criança pequena, ela não consegue ingerir, ela não mastiga direito, né? Mas isso aqui é o maior problema, tá? Tomem cuidado com os produtos para criança, né? Então compre dentro da faixa etária indicada na caixa e, obviamente, produtos que são certificados, né? Porque hoje a gente tem acesso a produtos aí piratas, né? Que, infelizmente, podem trazer problema. Eu sugiro também que os pais tenham a rotina de inspecionar o quarto das crianças, verificar os brinquedos deles, porque eventualmente eles vão quebrando e a criança não tem essa percepção de risco, né? Então isso aqui é muito importante, porque não é só engasgar. As crianças põem no nariz, põem no ouvido, e aí a gente tem que depois fazer uma endoscopia para retirar, é muito arriscado isso, então é um cuidado. Moeda também é bastante comum, a gente vê a criança engolir moeda. Agora um item que não está aqui, mas já ouvi falar do perigo que é aquelas bateriazinhas de brinquedos que solta fácil, dependendo do brinquedo, né? Que você falou aí, como é que é? Falsificado, solta fácil. Colocou, se a criança engolir uma bateriazinha dessa? Sim, a bateria, aqui desses produtos, é a mais perigosa a bateria, sem dúvida. Tanto que os produtos certificados, eles vêm com parafusado, né? Para abrir aquilo lá é super difícil, é por esse objetivo, para a criança não conseguir abrir. Ela é tão perigoso que eventualmente tem que operar a criança se a gente não conseguir tirar por endoscopia. Por quê? Quando ela entra em contato com os produtos de digestão, ele corrói e a bateria pode soltar um ácido e perfurar o intestino da criança. Tá? Esses aqui a gente acaba acompanhando, fazendo raio-x, esperando evacuar. A bateria a gente eventualmente tem que agir ativamente até submetendo a criança a uma cirurgia para retirar. Certo. Nesse primeiro momento, a primeira intenção dos pais talvez seja dar água, enquanto o socorro não vem, alguma coisa assim? Não.
Evita para evitar de ir para frente. Provocar vômito também não é muito indicado, tá? Pelo risco de, ao invés de vomitar, ir para o pulmão e aí piorar mais a situação. O ideal é realmente entrar em contato, o 192, e levar esse caso para o pronto atendimento. O 192 é tão importante porque eventualmente ele vai identificar para qual unidade que a pessoa deve ir, né? Porque a equipe lá do SAMU, ela tem o controle de todo o sistema de saúde. Então vai falar, ó, é melhor, se a gente não for levar, você está levando de carro, leva para o hospital municipal, por exemplo, que tem endoscopia, né? Então a equipe conhece o sistema e a mesma consegue coisa orientar. na picada de algum inseto, de escorpião, cobra, também já vão indicar o local onde tem o antídoto, né? Sim, exatamente. A vigilância tenta espalhar os antídotos pelos locais, mas não dá para ter em todas as UPAs, né? Então, por exemplo, em São José a gente tem 7 unidades de pronto atendimento e 2 hospitais. Então, os 2 hospitais têm e uma UPA que fica em São Francisco Xavier, que é mais longe, ela também tem, tá? Então, o SAMU sabe onde está localizado isso aí. Legal. Doutor, nosso tempo está correndo rápido aqui. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns pontos aqui, né? Tem até um balde aqui para a gente exemplificar o afogamento. Aí a gente olha um balde vai afogar uma criança, doutor? Puxa, eu tenho uma tristeza muito grande de eu ter pelo menos uns 3 crianças que eu acompanho no pronto-socorro por conta de ter se afogado em balde em casa. Esse balde parece pequeno, tá? Mas imagina uma criança caindo aqui de cabeça, né? Então a gente tem baldes maiores que esse, né? E a criança vai brincando, ela cai. E aí ela fica com a perninha, ela não consegue. Aí o pai chega, já perdeu o tempo. Essa criança já se afogou, tá? Então eu tenho 3 crianças que a gente acompanha que têm sequelas graves relacionadas a esse tipo de problema. Então tomem muito cuidado. Se for usado, geralmente o que acontece? Os pais deixam a roupa de molho e para piorar, muitas vezes tem cloro, tem algum outro produto que pode ainda causar mais consequências para a criança. Então, deixem no local fechado, porta fechada. Se puder colocar tampa, né? Evitem, de preferência, esse tipo de condição próximo da criança. Não deixe ela acessar. Verdade. Ó, já acendi o fogo aqui, ó. Já liguei. Olha o cuidado aqui, ó. Tá certo, doutor. Tomadas também, né? A gente ter cuidado com as crianças aí nessa época. Vai ligar uma coisa, ou tá em casa, desligou o videogame, ou desligou não sei o que, eu vou ligar. Risco também, né? Com choque, cuidado, coisas cortantes. Sem dúvida. Hoje, a gente já falou aí, vamos falar de uma coisa que pode misturar, queimadura. Então, com frio, as pessoas usam aquecedores, muitas vezes sem tomar cuidado se a voltagem está adequada para aquele produto. E é uma ignição de fogo. Tomem cuidado com isso. O choque elétrico e essa questão hoje do frio, né? Tomem bastante cuidado. Se forem comprar o produto, veja se ele está adequadamente adaptado àquela voltagem e se não vai produzir hiperaquecimento, risco de choque e de fogo em casa. Verdade. Evitar, né? Ter aquele aquecedorzinho ali no quarto a noite toda ligado, porque é perigoso, viu? Aqueles aquecedores pequenos, principalmente. Caiu, começa a aquecer, fogo, enfim. E faz parte da nossa cultura adaptar, né? Sempre tem um Benjamin, que não é para ter, verdade, né? Esquenta. Aqui o produto é excelente, mas a gente vai lá, põe um Benjamin, o Benjamin pode te tirar toda conhecido a proteção. Como T também em algumas outras regiões do Brasil, tá? Benjamin, T, aí tem outro nome que agora eu esqueci. Mas, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Por compartilhar com a gente. Então, reforçando o número para quem está em casa ali. Deu algum problema? Que número que liga? No Brasil inteiro, o número de emergência do Ministério da Saúde é 192. Ligue para o 192, vai ter uma equipe para te acolher. 193 do bombeiro, caso você não consiga, também pode ser utilizado, mas primariamente para questões de saúde, liguem para o 192, vai ter uma equipe qualificada para te ajudar a acessar o sistema de saúde de forma correta. Perfeito. Obrigado, doutor. E segura aí que daqui a pouquinho a gente já está de volta por aqui no Entre Família, dando sequência a esse assunto de férias e a sua interação também chegando já já. Esse é o seu Entre Família, nós estamos ao vivo, já caminhando para o finalzinho deste programa, mas logo mais começa o Vida e Saúde. E sabe por quê? Nós temos um programa ao vivo, começa um outro e outro, estamos no ar 24 horas por dia. Nós estamos também na rádio, estamos na internet, com iniciativas que com todas elas queremos atingir, chegar junto ao coração das pessoas. Falando às crianças, falando aos pais, falando aos casais, falando a todos, aos solitários,
aos que estão buscando um sentido da vida, a Novo Tempo está por aqui para ser instrumento de Deus para chegar ao coração de alguém. E para isto acontecer, na dinâmica que acontece, com tudo que a gente ainda sonha para realizar, nós precisamos de pessoas que nos deem as mãos. Nós estamos falando daqueles que já chamamos de anjos da esperança. Eles nos ajudam a levar esperança a quem está desesperançado, cansado, sobrecarregado, sozinho, sem a compreensão, especialmente do amor de Deus, do sentido da vida em Jesus. Você aí que está nos assistindo, que gosta tanto do Entre Família, já é um anjo da esperança? Então, muito obrigada. Você que ainda não é, fica o nosso convite. Quer ser um anjo da esperança? Quer nos ajudar financeiramente? Pode ser todos os meses, pode ser no mês que você escolher, pode ser um valor pequeno, pode ser um valor grandão, é você quem escolhe. Mas para fazer isso, você pode ligar para a gente e tirar todas as dúvidas. Pode usar cartão de crédito, boleto bancário, pode usar Pix. E a nossa chave Pix é bem fácil, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vem ser anjo da esperança com a gente, vem fazer a diferença na vida de alguém. Talvez você nem conheça aqueles que estão sendo alcançados agora. Talvez nós também não conheçamos, são tantos, né? Aos milhares. Mas um dia estaremos face a face a alguém que vai dizer assim: eu conheci a Jesus, porque você fez algo para que isso acontecesse. Para você pareceu ser simples, para mim foi o que eu precisava, foi uma janela que se abriu para eu conhecer o céu. Vem ser anjo da esperança, vem fazer a Novo Tempo com a gente. Repetindo a chave Pix, anjos@novotempo.com. Muito bem. Chegando interações pra gente aqui, aquelas que a gente pediu, e a primeira que está chegando neste bloco é da Marília Silva. Nesse período eu preciso deixar com outras pessoas para conseguir trabalhar. O que fazer para manter a rotina e educação, mesmo com outras pessoas? É complicado, né? Sair Boa pergunta. Já tá ajudando e você ainda dá regras ali para a pessoa. Interessante que a primeira coisa é: eu preciso deixar com outras pessoas. Você não deixará o seu bem precioso com alguém em quem você não confie. De acordo com a faixa etária, você pode combinar com essas pessoas que estão te auxiliando o que fazer. Lembrando que essa rotina de férias precisa ser diferente da rotina do dia a dia. Então, você pode deixar atividades nas quais a sua criança, o seu adolescente produzam. Ele pode fazer atividades, tanto sejam elas artesanais ou atividades acadêmicas. Tem gente que gosta de ler, por exemplo, a leitura por prazer. Ela pode fazer atividades físicas. A rotina não precisa acabar e não precisa se preencher o tempo todo. Ele pode também fazer pesquisas e planejar o tempo que ele tem. Aproveite as coisas das quais o seu filho ou a sua filha gostam e oriente-o a fazer coisas que ele possa fazer sozinho ou com a pessoa que está acompanhando. Considerando que, assim, muitas vezes essas pessoas estão na sua rotina, elas estão fazendo o favor de acolher o seu filho e talvez elas não estejam dispostas a mudar essa rotina. Talvez nem sejam família, sejam amigos que estão ali dando algum tipo de suporte. Aí eu penso nesta situação em especial, que são pais que vão precisar, de maneira muito especial, pedir muito a proteção de Deus. Porque, de maneira tal, se a gente pensa nossos filhos como um Daniel, claro que já era crescido, um jovem, mas de alguma forma nossos filhos precisam, como você está orientando, a que eles sejam ensinados a perceber a situação na qual eles estão envolvidos, a depender da idade, é claro. Os que são menores, reforço. Em todas as situações, mas reforço. Naquilo que você não consegue dar conta, pede que Deus te auxilie nessa demanda pesada da vida. Pede ao Espírito Santo que acompanhe o seu filho. Pede aos santos anjos, que Deus envie os anjos para guardarem os seus filhos. Porque, de alguma forma, essa é a proteção com a qual a gente precisa contar todos os dias, em especial em situações em que você não está gerindo aquela educação, você não está gerindo aquele momento. Porque você não está só. Essa batalha é pesada, mas você não está sozinho. Eu acho que uma das coisas importantes é fazer uma avaliação do modelo de vida que eu tenho. E pensar assim, nessa circunstância específica, com essa idade que eu tenho, no meu circuito, não existe na minha rede de amigos,
uma pessoa suficientemente confiável para que eu delegue e deixe meu filho. Isso é um outro problema que precisa ser detectado. Não é possível. Aliás, é possível, mas a gente não pode normalizar o fato de que você vive de uma maneira tão isolada que no seu círculo de amigos e de conhecidos não haja um que você fala assim, eu confio totalmente nessa pessoa. Não é, e como a Darlede deixou bem claro, não é você delegar uma responsabilidade exclusivamente sua. Mas qual modelo de vida é essa que não há perto de mim ninguém? Nenhuma pessoa da qual que seja de extrema confiança. Porque a vida exige isso. Em um momento ou outro, a vida vai exigir de você uma pessoa 100% confiável. Uma pessoa confiável, você tem que lidar com isso. E para o crescimento emocional e social da criança e do adolescente. Estar no espaço que não é a minha casa, onde eu posso, dentro dos limites estipulados pelos pais, realizar o que quero. Também é um momento do experimento de auxiliar. Oriente o seu filho a participar das coisas junto a este grupo. É muito importante que esse adolescente, que essa criança saiba o que posso e o que não posso. E há algo que nós não levamos em conta. As crianças, quando orientadas, são capazes de tomar decisões. E a reflexão do pastor Robson serve para mim e para você. Até onde eu tenho tido tempo para gastar, oferecer, despender com o meu tesouro. Tempo é a única coisa que você não recupera. Pensa nisso nas férias. Vale a pena o tempo que você tem tido no seu trabalho longe deles? Você não recupera. Outro ponto que a gente pode colocar na conversa aqui também é o uso de telas, né? Que eu acho que nesse período, até para deixar à vontade. Que enquanto está, por exemplo, no período de aula, não, porque tem as provas, tem tarefa, tem isso, tem aquilo. Agora não, agora está liberado, pode ficar quanto tempo quiser, ou porque eu não tenho muito tempo para ficar com as crianças, deixa a tarde toda, por exemplo, na frente às telas. O que a gente pode falar um pouco sobre isso também? É uma péssima escolha, né? É uma péssima escolha. As telas, elas roubam das crianças a vivência com possibilidades de movimento, com possibilidades de interação, com possibilidades de socialização. E as telas sobrecarregam o funcionamento das funções do cérebro. A criança deixa, o adulto também, não é só a criança não. Não existe aquele radicalismo, não use as telas, elas são maravilhosas e elas podem ser utilizadas para o bem e ser úteis para se aprender. Mas é preciso equilíbrio, não pode haver liberdade de uso em tempo integral. Ela não é bom para a saúde mental, ela não é bom para a saúde física. Portanto, limite a tela sem nenhum peso de consciência. Se a criança não aceita, converse, mas a autoridade e o poder de dizer não é seu, pai e mãe. E as crianças vão sempre aceitar se lhes for apresentada uma opção. E a opção de brincar vai ser sempre mais legal. Só que depois que a criança está viciada, como é que ela se desprende do seu vício? É que ela está concentrada naquilo ali. Dopamina fácil, para sair daquele mais... ambiente, exatamente. Primeiro isso é importante, tem que disponibilizar um recurso. Crianças são criativas. Agora, se ela não tem nada, uma coisa interessante é quando as minhas meninas estão livres, é olhar para elas e ver delas quais escolhas elas estão fazendo, quando ninguém está escolhendo por elas. Que tipo de brinquedo elas querem. Ao deixar permitir ser criativo, o que elas criam e como isso é muito importante. Assim, isso não pode ser roubado, né? Não pode ser roubado. Para isso você precisa estar ali para observar. Disponibilizar. Olha que interessante por aqui, ó. Chegando aqui de uma interação de alguém que é criativo assim, olha ó. Olha a ideia. Abre o armário e entrega lá umas panelas para as crianças. No meu dia de férias, com os netos, olha aí, os netos, né? Reparem na TV desligada e as panelas que viraram bateria. Beijos, pessoal. Aí, gente. O vizinho deve adorar. É verdade. É isso. E olha aí. que legal. E criança, às vezes, olha a idade deles ali, deve ter o quê? De 3 a 5 anos, 3, 4 anos. E é uma coisa que elas gostam, né? De panela. Olha que brincadeira simples, né? Panela, às vezes um instrumentinho ou outro criado ali na hora, um chocalhozinho e tal. E distrai, passa um tempão até para construir
esse brinquedo, né, artesanal, às vezes uma garrafa PET, alguma coisa assim, garrafa de água e tal. Faz de conta. Puxa. Essa interação trouxe o faz de conta que fica esquecido. Então, a criança, ela reproduz modelos da família. Eles brincam de papai e mamãe, eles brincam de médico, eles brincam de escolinha. Eles transformam objetos e utilizam da forma lúdica e representativa. Não existe apenas o brincar aqui, mas o brincar criativo, o brincar educativo. Se nós pensarmos que temos remédios da natureza oferecidos e que não pensamos neles como opções, tomar sol, passear, brincar de casinha, dar uma volta no quarteirão, observar o canto dos pássaros. Olha quantas crianças não conhecem. Usar os recursos da natureza, as pedrinhas. Quantos móveis a gente já fez com pedrinhas e gravetos? Tem criança que não tem acesso a isso. É preciso garantir às crianças o criar. Elas têm condições, elas têm recursos, elas têm disponibilidade. Nós é que limitamos essas crianças às paredes de nossas casas e às telas da televisão e do celular por muito tempo. Verdade. Vamos a interações? Tem mais chegando por aqui, ó. Olha lá. Cara, eu amo isso, né? Quando eles mandam fotinhos ali do que estão fazendo. E essa daqui é a Marinalva de Camaçari, Bahia, que mandou essa foto pra gente dizendo assim, ó. Boa tarde, povo de Deus. Ô, benção, boa tarde. Sou a avó da Maria Júlia e Rafael. Quando essa turma entra de férias, haja energia para brincar com eles. Olha aí, casa da vovó fica cheia, né, Marinalva? Um abraço, minha querida. Beijo, querida. A Ângela Sobral, quando era pequena, passava esse período de férias em uma colônia de férias. Era muito divertido. Beijo, Ângela. Muito legal. Tem mais uma aqui da Paula Lima, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amados, estou plena só em saber que minhas férias escolares estão próximas. Dia 21, aqui em Poá. Trabalho com geografia, filosofia e sociologia. Sei bem. Preciso desligar, mas Deus me abençoou muito semana passada no meu trabalho. Fiquem com Deus. É isso aí, alguém que vai sair de férias também e tem um tipo de trabalho desgastante. E dá 3 disciplinas humanas, né? Puxa. 3 disciplinas que exigem reflexão. Observem bem que quando nós lemos as participações, todas as pessoas têm alguém para oferecer o seu tempo. E esse tempo é precioso. Contar histórias, fazer álbum desses momentos, fazer desenhos, mandar recados para a família. Oferecer possibilidade de voluntariado. Você sabia que muitas escolas e algumas igrejas, nós, por exemplo, temos os Calebs, os adolescentes podem participar de atividades assim solidárias. Esse tempo não precisa ser usado só para brincar, ele pode auxiliar o outro. Tudo isso depende dos valores e da organização da família. Hoje, nós temos organização residencial de uma forma diferente do que quem vive em cidade pequena ou que a minha geração viveu, por exemplo. Então, os condomínios fazem colônias de férias. Ela falou aqui das colônias de férias. Fiquem atentos a isso. Minha amiga, você é uma preciosidade. Muito obrigada. Muito conhecimento, flui, que é uma beleza. Deus te abençoe até um próximo programa, viu? Pastor. Para você que está em casa, para você que não está, para você que está de férias, você que não está de férias, para você que está com seus filhos perto, para você que está nesse desafio proposto pelo programa, escute. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O tempo é o mesmo para todos os seres humanos, todos os seres humanos. Todo tempo é relativo ao Deus, aos movimentos de Deus. Uma maneira mais correta de dizer eu não tenho tempo é dizer que neste tempo eu escolhi fazer outra coisa. Uau, mas eu não escolhi ficar tanto tempo no trabalho. Sim, você escolheu. Sim, você escolheu. Mas eu não escolhi, escolheu. Você escolheu e escolheu livremente. Às vezes as escolhas são tão automáticas e elas podem ser colocadas como escolhas irrefletidas, mas uma escolha que você não pensou é diferente de uma ausência de escolha. E isso é muito importante para a gente pensar. Nós chamamos de falta de escolha uma escolha irrefletida.
E para essas reflexões sobre a escolha, a Bíblia diz uma frase que eu queria que você levasse muita atenção, tivesse muita atenção. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como você vive, e não viva como tolo, mas como sábio. E a Bíblia separa tolice e sabedoria entre o posicionamento que você toma em relação ao que Deus te disse. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Diz a tola, meu Jesus vai demorar para voltar, ou eu não estou pronta, é a virgem tola que vai se encontrar com Jesus sem o preparo suficiente. O tolo é ímpio, ele vive pelo seu próprio saber. Mas ele diz assim, viva como sábio, ele vai dizer, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O que ele está dizendo é, assuma a responsabilidade da gestão do seu tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você não está jogando em casa. As coisas ao seu redor não jogam ao seu favor, elas jogam contra. Assuma o tempo, porque do contrário, você vai perder, os dias são maus. E por essa razão, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Se você compreender qual é a vontade do Senhor, você não terá problemas em saber o que fazer. Você agora é desafiado a tentar colocar como fazer. Mas isso também se resolve no Senhor, que dá poder para que a gente faça a vontade dele e o tempo volta a ser um bem dominado pelo próprio coração, aquele que se sujeita a Deus. Remir o tempo. Os dias são maus, mas nosso Senhor é bom. Amém. Perfeito. Obrigada. Vem aí Vida e Saúde, né, amigo? Isso, Vida e Saúde. Hoje falando sobre o quê, hein? Olha só, terça na cozinha. Ei, coisa boa. Hoje a Arlete vai ser desafiada a fazer lá umas comidas de última hora. Menina, quero ver, não posso perder. Vai ser um desafio. Amores, e amanhã a gente volta às 2:30 da tarde. Valeu, gente. Tchau.